Pai do Senhor, meus irmãos. Ô, glória. Pai do Senhor, meus irmãos. Fazendo isso só para me ouvir a voz dos jovens, né? Os jovens estão aí cheios da unção, da graça. Estão aí adorando o Senhor nesse final de semana. E eu sei que Deus já está fazendo grandes coisas aqui neste lugar. Amém, meus queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro. Capítulo 1, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 20. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Chamados para uma vida de santidade. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a esperança na graça que receberam quando Jesus Cristo foi revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao antigo modo de viver. Eu gosto da vã maneira de viver. Quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que vos chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Lembrem-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostrou favorecimento. Ele os julgará de acordo com as suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados, não foi pago com simples ouro ou prata, que perde o seu valor, mas com sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Podemos assentar, meus irmãos. Os meninos do teclado já sabem, né? Que eu preciso de socorro aqui, de ajuda. Logo, logo vocês vêm aqui me socorrer. Irmãos, os irmãos já me conhecem, os irmãos sabem que eu não gosto muito desse negócio de vir para o seu irmão, né? Os irmãos já sabem. Quando chega um pregador que manda virar muito para o seu irmão, já fica todo mundo me procurando. Mas nessa noite você vai virar para o seu irmão e você vai dizer assim, você é especial. Porque por você foi pago um alto preço. E esse valor é incalculável. Tu já pensou? Um valor que ninguém pode pagar? Aleluia! Você é especial. Queridos, essa carta, o apóstolo Pedro escreve para os crentes da dispersão, para os crentes que estavam dispersos por causa da perseguição. A vida desses nossos irmãos não estava fácil. Bens perdidos, tendo que fugir da sua casa, tendo que fugir do meio em que foram criados, do seu convívio, perdendo a sua liberdade, tendo a sua liberdade roubada. Então, Pedro escreve essa carta encorajando aqueles irmãos. E Pedro está dizendo para eles, olha, vocês são eleitos.
Olha, eu quero que vocês tenham esperança na herança gloriosa, na herança eterna que vos foi prometida. Vocês não são qualquer um, vocês estão carregando a promessa da glória, a promessa do céu, a esperança de um dia estarmos na glória com Cristo para sempre. Então não deixem a perseguição, não deixem a dificuldade abater vocês, abalar vocês, porque nesse vento vocês não estão só, Jesus está com vocês e a promessa há de se cumprir. Pedro estava encorajando os irmãos. E o que Pedro faz nessa carta? Pedro está dizendo para os irmãos: olha, eu entendo que vocês estão passando por esse processo, mas eu quero que vocês entendam que nós só estamos aqui de passagem. Aqui não é a morada de vocês. O Espírito Santo está dizendo a mesma coisa para nós nessa noite. Aqui não é a minha morada, aqui não é a sua morada. Nós só estamos aqui de passagem. Então o apóstolo estava dizendo: vocês só estão aqui de passagem. Por aqui será um breve momento, mas eu quero dizer para vocês que enquanto vocês estiverem andando aqui, vocês devem andar da forma que a palavra de Deus orienta. O apóstolo Pedro estava dizendo para aquela igreja perseguida: mesmo que vocês estão sendo perseguidos, mas vocês não podem viver de qualquer e eu vou ensinar para vocês, através dessa carta, algumas coisas que vocês devem fazer, algumas coisas que vocês não devem abrir mão nessa caminhada, porque o nosso final não é aqui, nós estamos nos preparando para nos encontrarmos com Cristo. E aí o apóstolo começa a ensinar nessa carta que nós devemos preservar, nós devemos viver na santidade. E para viver na santidade, nós precisamos adquirir alguns hábitos nas nossas vidas. O que é ser santo? O que é ter santidade? Muitas pessoas pensam que ser santo é se sentir maior do que os outros. Muitas pessoas pensam que ser santo é viver com a cara fechada. Muita gente pensa que ser santo é se afastar de todo mundo, é ter um grupo seletivo. Muitas pessoas pensam que ser santo é como que a gente vê por aí, aquelas imagens ali naquele altar. A Bíblia nos ensina que ser santo é ser separado. Ser santo é ser consagrado a Deus. Jesus ensinou isso. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Aleluia! Vocês vão caminhar nas trevas, mas na proporção que vocês caminham nas trevas, vocês iluminam, porque vocês são luz. Isso é ser santo. Santo conversa diferente, santo anda diferente, santo veste diferente, santo tem a maneira de agir diferente, porque o Espírito Santo o movimenta e o conduz. Pois bem, irmãos, a pessoa que quer se santificar, ela precisa preparar a sua mente, porque tudo começa na mente. Por que, irmãos, que nós estamos vivendo uma época de tantas pessoas ansiosas, tantas pessoas depressivas, tantos surtos, tantas coisas acontecendo, e onde essas coisas começam? Na mente. O nosso maior campo de batalha é na mente. É por isso que o apóstolo diz: preparem as vossas mentes. Ou seja, cuidem
das vossas mentes, porque a mente despreparada, ela pensa besteira. A mente despreparada, ela gasta tempo naquilo que não é necessário. A mente despreparada, ela não tem propósito. A mente despreparada, ela não tem foco. A mente despreparada, ela desperdiça energia. A mente despreparada, ela se distrai com qualquer coisa e se envolve em coisas que não tem necessidade. Então a nossa mente não pode ser despreparada, porque quem tem a mente despreparada ouve o que não deve, vê o que não deve e fala o que não deve. Então nós precisamos preparar a nossa mente. Sabe por quê, irmãos? Porque o sucesso passa pela mente. O sucesso financeiro passa pela mente. O sucesso com a família passa pela mente. E o sucesso espiritual também passa na mente. É na mente que se ganha ou que se perde. É na mente que progride. É na mente que avança ou é na mente que desiste. Para! São decisões. E as decisões são tomadas pela mente. Pelo lógico, pelo raciocínio, pela razão. Então nós precisamos cuidar da nossa mente. Quando nós passamos por adversidades, quando nós passamos por lutas, quando nós enfrentamos dificuldades, o que acontece? A nossa mente se turba. Então nós precisamos preparar a nossa mente em Cristo, para que quando a adversidade vir, a gente passa pela adversidade, sabendo que nós não estamos só, e que nós testemunharemos da grandeza do nosso Deus poderoso. Cuide da sua mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8, põe aqui no telão para nós. Irmãos, tem um ditado que diz que mente vazia é o quê? Mente vazia? Então a nossa mente é a mente de Cristo. Filipenses 4. Glória a Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensais. Ocupe a sua mente com as coisas do céu, com as coisas de Deus, com as coisas que vão te levar para frente e vão glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Cuide da sua mente. Pois bem, para sermos santos, irmãos, para sermos consagrados a Deus, para sermos separados do mundo, nós precisamos cuidar da nossa mente e nós precisamos manter o domínio próprio, o autocontrole. O negócio difícil de manter, ainda mais nos dias de hoje, que nós estamos recebendo rebombada de todos os lados. Você não pode ficar calado, você tem que revidar. Você tem que falar, você tem que enfrentar, você tem que questionar, você tem que ir lá. Meu pavio é curto. Ah, eu sou crente, mas meu braço não é não. Quando nós lemos a carta de Pedro, nós estamos ouvindo e vendo Pedro nos chamar para o autocontrole, para sobriedade. É interessante, irmãos, eu estudando essa palavra, é interessante. Nos tempos bíblicos, eles chamavam, né, na nossa linguagem hoje, o copo, né, de bria. E aí, quando eles falavam sóbria ou sóbrio, era o domínio sobre o copo. Então, era quem tinha o domínio sobre a bebida e não a bebida tinha domínio sobre ele. Até hoje, quando alguém se embriaga e aí passa o efeito do álcool, a gente diz: fulano de tal está sóbrio. E nós precisamos trazer essa sobriedade para as nossas vidas. Não é só domínio sobre aquilo que a gente bebe, não é só o domínio sobre aquilo que a gente come, mas é o domínio, é a sobriedade em todas as áreas das nossas vidas. Não pode ser, essa área eu domino bem, mas essa área aqui, nem tanto.
Essa área aqui eu domino, mas eu não consigo dominar a minha língua. Eu falo demais. Eu falo na hora que eu não devo. Eu falo quando eu não devo e com que eu não devo. Então, eu oro, eu jejum, mas eu não consigo controlar a minha língua. Eu oro e jejum. Eu não sou de falar muito, eu consigo controlar a minha língua. Mas eu não consigo controlar a minha vida sexual. Eu tenho dificuldade na pureza sexual. Então, muitas vezes eu vejo coisas que não era para me ver. Muitas vezes eu entro em sites que não era para me ver. Muitas vezes eu fico curtindo posts seminus de pessoas. Muitas vezes eu faço algumas coisas que não era para fazer porque eu não tenho muito domínio nessa área. Mas eu domino tal área, tal área e tal área. Eu não tenho domínio sobre a minha ganância. Eu estou sempre querendo mais, e até aquilo que eu não deveria querer, ou aquilo que não é meu. Vocês estão entendendo, igreja? Nós precisamos colocar as nossas dificuldades diante do altar e dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, me dá graça, porque eu preciso ter o autocontrole, eu preciso ter o domínio próprio em todas as áreas da minha vida. Por isso eu as coloco em teu altar. Não podemos ter medo de colocar no altar de Deus as nossas dificuldades. Porque se nós vivermos escondendo as áreas que nós não dominamos, se nós vivermos colocando debaixo do tapete, passando por cima, nós nunca vamos vencer o pecado que nos aprisiona. Nós nunca vamos quebrar as correntes do inferno sobre a nossa vida. Então o que é que o crente que é livre, o que é que o crente que quer ser santo faz? Coloca as áreas que ele não tem domínio no altar do Senhor, e o Senhor da graça, e o Senhor da graça. Nós precisamos pedir a ajuda de Cristo, porque nós como cristãos não podemos viver desgovernados, destemperados e descontrolados, seja na mente, seja nas emoções, ou seja nas nossas ações. Nós precisamos pedir a Deus e esperar na sua graça. Nós devemos pensar no céu. Quando nós paramos, irmãos, para observar essa nossa geração, esse nosso tempo, é difícil ouvir as pessoas dizendo que estão pensando no céu. É difícil ouvir as pessoas dizendo que tem saudade do céu. É difícil ouvir as pessoas dizendo que quão glorioso será aquele dia que Jesus virá buscar a sua igreja. Tem hora que a gente fala assim: Jesus está perto, Jesus vai vir buscar a sua igreja. Alguém fala: misericórdia. Calma aí, Jesus, que eu não casei ainda. Eu não adquiri ainda aquele bem. Eu não fiz ainda aquilo que eu quero fazer. Então calma aí, Jesus. Não vem agora não. Mas nós como igreja de Cristo precisamos entender que a nossa alegria não está aqui. A nossa alegria está no céu. Aleluia. É as coisas do céu que nos impulsiona. É as coisas do céu que nos dá força para nós caminharmos aqui nessa vida passageira. É a esperança que um dia nós viveremos naquele lugar que não há dor, não é choro, que todas as coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. É a glória, é o céu. Aleluia. Não podemos achar que aqui está bom. Não podemos achar que tudo aqui é perfeito, porque as melhores coisas dessa terra não se compara com a glória do porvir. Então nós precisamos, irmãos, pensar mais no céu. O Senhor não nos chamou para ser uma igreja mundana.
uma igreja secularizada, uma igreja acostumada com as coisas daqui. Não, o Senhor nos chamou para amar o céu, para desejar o céu, sabendo que nós só estamos aqui de passagem, é um preparo, mas logo, logo nós estaremos na glória com o nosso Pai Todo-Poderoso. Devemos nos firmar nessa promessa. Glória a Deus. E é interessante, irmãos, que Pedro, ele não estava falando, ensinando para crentes que estão nos seus apartamentos, nos seus carros, nos seus bons trabalhos, com a sua vida espiritual morna. Não. Ele está falando para crentes que estão sendo perseguidos, perdendo a sua vida, mas confiando na esperança de um dia morar com Cristo na glória. Pois bem, o apóstolo diz que nós somos filhos da obediência, mas nós já fomos filhos da desobediência. E aqui, irmãos, é um corte radical de quem eu era e quem eu sou em Cristo. De quem você era, jovem, de quem você era, irmão, de que você era, irmã, do que você era, obreiro, e do que você é agora em Cristo Jesus. É um corte. Antes nós éramos filhos da desobediência, mas agora nós somos filhos da obediência. Então ele diz: como filhos da obediência, não voltem à velha vida, não volte às velhas práticas, como no tempo da ignorância. Não volte. E aqui, irmãos, a ignorância que o apóstolo está dizendo não é a ignorância do analfabetismo, da falta de conhecimento secular. Não é isso. Ele está falando aqui que as pessoas podem ter a parede cheia de diplomas e mesmo assim ser ignorante quanto ao sacrifício de Cristo, não valorizando, aleluia, não reconhecendo, não mudando de vida e não tendo a sua mente transformada em Cristo. Então ele está dizendo: não sejam ignorantes, não voltem, não voltem. Não voltem à velha vida. Não voltem ao velho pecado. Não voltem a comer no banquete do inferno, no banquete do mundo. Não voltem. Aleluia. Permaneçam firmes. Quantas vezes o velho homem quer ressuscitar? Quantas vezes o velho homem quer levantar? Quantas vezes o velho homem quer tomar conta? A velha mulher quer tomar conta. Mas o apóstolo está dizendo: resista, não volte, porque você é nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Não volte, não podemos voltar à velha vida, às velhas paixões. E ele diz: não se conformem com essas paixões, com esses desejos que outrora satisfaziam a vontade de vocês. Eu nunca vi uma época, irmãos, de tanto escândalo como nós estamos vivendo. Quantas pessoas voltando a satisfazer velhos desejos, a viver a velha vida. Não se conformem. E aí, a raiz da palavra conformar, conforme, tem dois significados. A primeira é forma, é a forma inalterável. E a segunda é moldar, é um esquema de mudança. Então, a Bíblia está dizendo que nós não podemos voltar à forma, entrar na forma do mundo e nem ser moldado por ele. Não podemos ser moldados pelo mundo. Porque como é que é o mundo? O que era vergonha ontem, hoje já é aplaudido. O que era abominável ontem, hoje já é aceitável.
O que era pecado ontem, hoje não é mais. E aí o apóstolo está dizendo: não deixe o mundo te moldar. Não deixe o mundo te moldar. Quantos crentes sendo moldados pelo mundo nesses últimos dias? E a deficiência, nós vamos falar daqui a pouco. A deficiência é a falta de palavra. O mundo tem moldado muitos cristãos. Eu estava vendo essa semana uma reportagem, e nessa reportagem passou uma irmãzinha, né? E aí a irmãzinha, fantasiada de anjo, a auréolazinha na cabeça, as asinhas, né? E aí alguém foi entrevistar ela na rua, e rapaz, e essa fantasia aí? Ela disse: pois é. Irmãos, tem umas coisas que me dão uma ira. Pois é, não sei, essa fantasia veio de onde? Onde foi a criatividade? Eu disse: pois é, é porque eu vim pular o carnaval. E aí eu fiz essa fantasia e o Espírito Santo me falou que eu vestisse uma saia maior. Que crentes são esses que estão sendo moldados pelo mundo? Nós não podemos ser moldados pelo mundo, irmãos. Estão mudando os nomes das festas. Eu estava conversando com a minha filha esse final de semana, e aí ia ter uma festa fantasia na escola dela. E aí ela perguntou: mãe, eu posso participar da festa fantasia? Eu disse: não, Meire, porque é comemoração, você já sabe. E aí ela falou para mim assim: mas a Bíblia fala sobre carnaval? Porque lá em casa é assim, viu, irmãos? Lá em casa tem que ser tudo mostrado na Bíblia. Meire, ela não é brincadeira, não. Eu quero que a senhora me mostre onde é que a Bíblia fala sobre o carnaval. Eu disse: Meire, a Bíblia não fala claramente sobre o carnaval, mas a Bíblia fala de uma festa. A Bíblia fala sobre as coisas que desagradam a Deus, sobre a prostituição. A Bíblia fala sobre a bebedeira. A Bíblia fala sobre as luxúrias. A Bíblia fala sobre a glutonaria. A Bíblia fala sobre a embriaguez. A Bíblia fala sobre os desejos da carne, sobre as obras da carne. E essa festa reúne todas as obras da carne, todos os pecados juntos. E você acha que nós, como cristãos, podemos participar? Ela diz: basta, mãe, já entendi tudo já. Muito obrigada. Nós não podemos ser moldados pelo mundo. Pode mudar de nome, mas nós não podemos ser moldados pelo mundo. Pode dizer que é cultura, mas nós não podemos ser moldados pelo mundo. Pode dizer que é normal, mas nós não podemos ser moldados pelo mundo. Pode dizer, irmãos, que é humanitário, mas nós não podemos ser moldados pelo mundo. Nós somos de Cristo, nós somos de Cristo, nós somos a sua igreja eleita, escolhida, purificada. Alabaxandarabacalabaia. Nós não podemos entrar na forma do mundo e nem ser moldado. Nós estamos aqui para influenciar e não para sermos influenciados. Nós estamos aqui, irmãos, para ser sal e temperar e não para ser temperado. Nós estamos aqui para ser luz e iluminar as trevas e não para ser apagados pelo mundo. O Senhor nos chamou para fazermos a diferença. Crente sempre vai fazer a diferença. Eu sempre prego, irmãos, e digo que nós precisamos conquistar o nosso lugar. E o nosso lugar como cristão não é tomado à força. O nosso lugar como cristão não é batendo boca, não é buscando justificação, mas nós conquistamos o nosso lugar como cristão sendo cristão. Nós conseguimos o nosso espaço, seja na escola, seja no lar, seja na família, seja no trabalho, seja na faculdade, mostrando testemunho, mostrando que temos Cristo na nossa vida. E aí as pessoas começam a criticar, dizer: lá vai a crentinha. Lá vai o crentinho, quer ser bom, quer ser santo, quer ser melhor do que ninguém. Mas aí qualquer coisa que acontece, você não é crente? Você não é crente? Não fala essas coisas aqui não, que fulano de tal é crente.
Porque nós estamos conquistando o nosso espaço. Conquiste o seu espaço com o seu testemunho. Você é capaz. Pois bem, meus amados irmãos, então nós não podemos ser moldados pelo mundo. Nós não podemos perder a perspectiva de santidade, do domínio próprio, da nova criatura que nós somos em Cristo Jesus. Versos 15 e 16 do primeiro capítulo de Pedro. Por que devemos ser santos? Porque o Deus que nos chamou é santo. Ele habitou entre nós e agora Ele habita em nós. Não tem como nós termos um relacionamento com Deus Santo se nós não buscarmos a santidade. Então, para estarmos com Ele, precisamos buscar a santidade. E nós precisamos entender, irmãos, que essa santidade, que essa busca muda totalmente a nossa perspectiva de ver o mundo e de nos ver diante de Cristo. Como assim? Quando eu vejo uma pessoa arrotando santidade, eu entendo que ela não teve ainda o encontro com Cristo. Ele ou ela é apenas uma religiosa, mas não teve encontro com Cristo. Sabe por quê? Porque quando nós encontramos com Cristo, é assim. Quando nós estamos aqui com as luzes apagadas, a gente olha para o irmão olha para a gente não consegue ver direito, né? Quando a gente está na penumbra, a gente não consegue enxergar direito. Mas quando as luzes se acendem, nós conseguimos ver tudo. Enxergar tudo. Assim somos nós com Cristo. Assim somos nós nesse caminho da santidade. Quando nós nos aproximamos da luz que é Cristo, nós começamos a enxergar as manchas da nossa vida. E ao invés de nos exaltarmos, dizer, eu sou o cara, eu sou a boa, eu sou isso, eu sou aquilo, a gente diz, Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pobre pecador. Tem misericórdia de mim. Ai de mim se não fosse a sua graça. Ai de mim se não fosse o seu amor. Ai de mim se não fosse o seu perdão. Ai de mim. Então, quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais humilde eu fico, reconhecendo que eu não sou nada e que Ele é tudo, que eu sou fraco e que Ele é forte, que eu sou pequena e que Ele é grande. E ai de mim, se não fosse o seu amor e o seu cuidado. Pois bem, então, meus amados irmãos, quando nós nos aproximamos de Cristo e buscamos a santidade, nós começamos a enxergar as nossas deficiências. Glória a Jesus. E nós precisamos entender que essa santidade não pode ser por partes, assim como o domínio próprio. Essa santidade deve ser por completo. Essa santidade deve ser em todas as áreas da nossa vida. Então, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o Espírito Santo nos torna sensíveis. E nós começamos a entender que tem coisas que a gente até pode, mas não convém mais. Tem coisas que até não é pecado, mas para nós não serve mais. Tem atitudes que não é nada demais, mas para a gente não dá mais. Porque nós estamos nos aproximando de Cristo. E aí, irmãos, essa santidade, ela não é uma escolha, ela é uma exigência bíblica. Qual era a Bíblia da época? A Bíblia que Pedro usava, né? O Novo Testamento ainda estava sendo composto. Então Pedro usava o Velho Testamento. E quando Pedro está fazendo essa carta, ele faz menção de Levíticos, capítulo 11, versículo 44, onde ensina a santidade no cotidiano. Então a gente entende que não era um pensamento de Pedro, era a autoridade das Escrituras. Pedro estava dizendo, não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Então, santidade é uma ordenança
bíblica. Aleluia. Sede santo como eu sou santo. E a gente precisa ter um cuidado, irmãos, porque hoje em dia está assim. Se a pessoa escuta uma leitura bíblica que ele não gosta, ele diz, mas isso aí é passado. Ele diz, mas isso aí não serve mais para hoje. Isso aí era para antigamente. Isso aí era lá para trás. Hoje essa palavra aí não se encaixa mais. Mas nós precisamos entender que toda a Bíblia, sendo o Velho Testamento, sendo o Novo Testamento, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é proveitosa para todo tempo. A palavra de Deus não envelhece. A palavra de Deus não fica ultrapassada. Ela é eterna. Aplaude a Jesus aí. A palavra de Deus não fica ultrapassada, ela é eterna. E Jesus diz, pode passar céus e terras, mas a minha palavra não há de passar. Então a palavra de Deus é eterna. Então a gente entende que a santidade é inegociável. Não dá para negociar a santidade. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, a Bíblia revela mente, coração e vontade de Deus. Então, se nós queremos nos santificar, nós precisamos ler e compreender e amar a palavra de Deus. Tem gente que só lê a Bíblia na igreja, não tem uma vida de devocional, não tem uma vida de leitura, não tem uma vida de conhecimento. É por isso que qualquer vento de doutrina leva ele. É por isso que qualquer pregador coach engana ele. É por isso que qualquer praga pega nele, qualquer maldição pega nele, qualquer seta pega nele. É porque ele não conhece a palavra. Então a Bíblia diz, se você não quer ser levado por qualquer vento de doutrina, se você não quer ser enganado, leia a palavra, conheça a mente, conheça o coração, conheça a vontade de Deus através da palavra. Não tem santidade sem palavra, porque é a palavra que nos mostra a vontade de Deus. Nós precisamos ter reverência. Verso 17. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. E hoje, esses dias eu preguei sobre o pastor e a ovelha. Hoje eu não falo de pastor e ovelha. Hoje eu falo de pai e filho. O texto vai dizer que o mesmo Deus que é pai é juiz. Não está separado? O apóstolo está dizendo, esse mesmo Deus que vocês chamam de pai, ele é juiz. Então nós não podemos nós não podemos criar na nossa mente a ideia de um Deus bobão. Nós não podemos criar na nossa mente a ideia de um Deus que é sempre bonzinho. Nós não podemos criar na nossa mente a imagem de um Deus que a gente fala e ele obedece, que a gente quer e ele dá. Porque o mesmo Deus que é pai, ele é juiz. E aí, meus amados irmãos, nós precisamos entender que esse pai, nós precisamos entender que esse juiz, ele não faz vistas grossas para as coisas que a gente faz. E ele não faz acepção de pessoas. Então vem cá. Você é mais amado, então com você eu vou pegar leve. Mas você, eu vou jogar duro com você. Não. Ele não faz acepção de pessoas. E ele julga cada um conforme as suas obras. Ele julga cada um conforme as suas ações. Então nós entendemos que o tratamento de Deus é igualitário, mas ao mesmo tempo é individual. Ele trata com todo mundo conforme as suas obras. Ele julga todo mundo, mas cada um vai dar conta diante dele das suas obras, vai dar conta diante dele das suas ações. Então cuidado com as suas ações diante de Deus, porque diante de Deus não tem branco nem preto, não tem doutor nem douto, não tem rico e nem pobre. Todos irão passar por debaixo do seu juízo. E aí, irmãos, nós precisamos entender que Deus julga.
para disciplinar. Não é assim que o pai faz? Não é assim que o juiz faz? E nós precisamos entender duas coisas. Se meu filho Daniel, a gente está se arrumando para vir para a igreja. E aí, eu sempre dou banho em Daniel antes dele tomar café. E aí eu coloco a mesa para Daniel tomar café. E aí Daniel está tomando café, Daniel bate a mão no copo e derrama um copo de café na mesa. Eu posso bater em Daniel? Eu posso dar uns cascudos em Daniel? Não. Porque ele fez querendo? Ele derrubou de propósito? O Daniel não derrubou de propósito. Então, muito que eu posso fazer é dizer, filho, tenha mais cuidado. Cuidado, você pode se machucar, você pode se queimar. Então, preste mais atenção no que você está fazendo. Posso dar uma advertência, mas eu não posso bater. Mas se Daniel dá um nervoso, eu falo alguma coisa, Daniel dá um nervoso. E aí Daniel mete a mão no copo e joga o copo lá, pá, o copo quebra. Aí ele está mais ou menos enrolado, né? Porque aí nós vamos ter que disciplinar a criança. E aí, meus irmãos, com Deus também é assim. Existem os erros de percurso. Existem as coisas que nós erramos porque somos humanos. Mas existem as falhas por desobediência. Existem as falhas por rebeldia. E essas falhas de rebeldia, o pai usa a correção. O pai usa a disciplina para a gente aprender. Pois bem, então nós devemos ter reverência diante do Pai. Nós precisamos respeitá-lo como Pai e respeitá-lo como juiz. Nós devemos ter temor, irmãos, diante de Deus. E nós precisamos entender que o temor é diferente do medo. Por quê? Quando um filho obedece o pai por medo, é um sentimento egoísta. Por quê? Quando o filho tem medo do pai, irmã Cris, ele obedece para não sofrer as penalidades. Não é assim? Eu vou obedecer meu pai, senão eu vou apanhar. Eu vou obedecer a minha mãe, senão eu vou ficar de castigo. Então por isso eu obedeço a minha mãe. É um sentimento egoísta. É por isso que nós não podemos ensinar os nossos filhos a ter medo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter temor. Tem muita gente que tem medo de Deus, medo de ir para o inferno. Então eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de Deus me castigar. Não é assim, irmãos. Nós não devemos servir a Deus por medo. Porque quando a gente serve a Deus por medo, a gente serve para não sofrer a penalidade. Mas quando a gente serve a Deus por temor, quando a gente obedece ao Pai por temor, então a gente fala, eu não vou errar porque eu não quero entristecer o coração do meu Pai. Aleluia. Você percebeu a diferença do sentimento? Então, eu não vou errar. Eu não vou fazer isso aqui. Eu não vou assistir isso aqui. Eu não vou pegar isso aqui. Eu não vou olhar isso aqui. Eu não vou andar por aqui. Eu não vou agir assim. Porque eu não quero entristecer o coração de meu Pai. É diferente, irmãos. É diferente. Você tem servido a Deus por medo ou por temor? Eu sempre digo, irmãos, que eu sirvo a Deus por amor. Eu amo demais esse Deus. Eu amo demais esse Deus. Porque um dia Ele me resgatou das garras do inferno. Glória a Deus. Então eu sirvo a Ele com amor e com temor. Então, irmãos, nós não podemos ser diante de Deus irreverentes. E quando nós somos diante de Deus irreverentes? Quando nós não nos entregamos por inteiro. Nós estamos sendo irreverentes. E eu vou usar um exemplo aqui muito simples. E isso aqui a gente aplica em várias áreas da nossa vida. A tecnologia, por exemplo. A tecnologia é uma coisa maravilhosa. Nós podemos, agora, nesse momento, ser assistido por qualquer lugar no mundo, em outros países. As pessoas podem assistir o nosso culto aqui, em tempo real. Isso não é maravilhoso? Isso não é fantástico?
Mas tem muitas pessoas que estão aqui nessa noite, nesse culto maravilhoso de adoração, e estão aí com o celular, vendo coisas insignificantes, ao invés de estarem derramados diante do Deus Todo-Poderoso. Você está entendendo o que é irreverência? Então, nós precisamos nos entregar para o Pai por inteiro. Em todas as áreas da nossa vida, nos entregarmos por inteiro, ter reverência diante dEle. Na frente do juiz nós temos reverência. Nós não chegamos na frente do juiz de qualquer maneira. Nós, quando estamos na frente do nosso Pai, nós não agimos de qualquer maneira na frente do nosso Pai. Nós temos respeito. E porque diante de Deus nós queremos fazer as coisas de qualquer maneira, precisamos ser reverentes. Pois bem, Ele nos resgatou. Verso 18. E o preço foi extraordinário. Mas antes de falar do sangue derramado, Pedro mostra como esse resgate aconteceu. E ele começa dizendo no versículo, sabendo que. Então o que ele está dizendo? Não é uma opção, não é uma opinião, não é uma possibilidade, mas é uma verdade revelada que o crente precisa ter consciência. Quando o crente tem consciência do resgate, ele vive com propósito. Então nós não podemos perder de vista essa certeza. Tem muito crente andando triste, muito crente abatido, muito crente cabisbaixo, porque se esqueceu do valor, do sacrifício da cruz do Calvário. E nós precisamos entender, irmãos, que o evangelho não começa com o que eu sinto. O evangelho começa com o que eu aprendi na palavra de Deus. Ele ainda diz, não foi com coisas corruptíveis, não foi com coisas que perecem, não foi com coisas que enferrujam, não foi com coisas que envelhecem, não foi com essas coisas passageiras. O que o apóstolo está dizendo? Que tudo que o homem considera valioso passa nesse mundo. O ouro derrete, a prata desgasta, a moeda muda, a riqueza vai e vem, mas o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário permanece para sempre. Oh, glória a Jesus. Aplaude da glória, aplaude da glória. Aleluia. Pensamos, irmãos, que Deus vai nos aceitar quando a gente melhorar. Pensamos que Deus vai nos aceitar quando a gente ficar mais santo. Mas a gente precisa entender que nada daquilo que fizermos poderá gerar salvação. Aleluia! Pois a salvação foi Cristo quem nos deu. Nós precisamos entender que nos tempos de Pedro, ouro e prata eram os maiores símbolos de poder, riqueza e segurança. Então Pedro está dizendo, olha, nem mesmo as coisas mais valiosas deste mundo pode pagar o preço da salvação em Cristo Jesus. O ser humano, irmãos, ele pode comprar muita coisa. O ser humano compra posição, o ser humano compra fama, o ser humano compra prazer, o ser humano compra luxo, mas o ser humano nunca poderá comprar o perdão divino, vida nova, transformação e purificação que só vem dos céus. A salvação não está à venda, porque nada daquilo que nós oferecermos poderá pagar o seu preço tão valioso. Por isso só Cristo pode oferecer essa salvação. Nós fomos resgatados. E o que a palavra resgatado significa? Libertos mediante pagamento. Nós éramos escravos do pecado, éramos escravos do medo, éramos escravos da culpa, éramos escravos da condenação, mas Cristo tomou esse lugar. Ele nos resgatou. Ele nos resgatou. E ele diz que ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. E o que é vã? Inútil, vazia, sem direção e sem propósito. Toda a vida longe de Cristo é assim. Ela é movimentada, mas é vazia. Ela é ativa, mas é sem sentimento. Ela é cheia de coisas, mas não tem paz. Cristo
não apenas perdoa pecado, mas Ele dá propósito, Ele dá direção, Ele dá escolha, Ele dá identidade e sentido à nossa vida. Mas é interessante, irmãos, que o apóstolo diz que Cristo nos resgatou da nossa vã maneira de viver, que não começou em nós, começou nos nossos antepassados. Então, a vida vazia não começou em você. A vida vazia começou em quem veio antes de você. A vida vazia, ela foi herdada dos pais por costumes e tradições. Um ciclo que precisa ser quebrado pelo sangue de Jesus Cristo. Pedro toca em uma área bem profunda. A vida vazia não começou em nós, ela foi herdada, ela foi passada adiante, ela foi transmitida, ela foi herdada. Nós precisamos entender, irmãos, que vícios são herdados, comportamentos são herdados, padrões de dor são herdados, pecados familiares são herdados, maldições seguem gerações. Isso é verdade. A gente entende isso na palavra de Deus. Mas nós precisamos entender algo muito maior. Quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós somos resgatados pelo seu precioso sangue, Ele quebra tudo. 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 Não é quebra metade, Ele quebra tudo. Não é quebra, mas ficou a maldição hereditária, Ele quebra a maldição hereditária. Não é quebra, mas ficou o vício, Ele quebra o vício. Não é pela metade, ficou corrente, Ele quebra a corrente. Quando nós nos encontramos com Cristo, tudo é quebrado através do sacrifício da cruz. Ele quebra correntes e tradições vazias. Em seu nome, em seu nome, em seu nome. Se você já se entregou a Cristo, foi quebrado. Se você já se entregou a Cristo, foi quebrado. Sobre você não há maldição, sobre você não há hábitos antigos, hábitos familiares, pecados familiares. Foi quebrado, foi quebrado, foi quebrado, foi quebrado para a glória de Deus. Aplaude aquele que quebrou tudo. Ele quebra tudo. Ele quebra maldição. Ele quebra tradições. Ele quebra padrões. Nós precisamos entender, irmãos, que nós não precisamos repetir histórias ruins das nossas famílias. Eu tenho isso porque a minha família tem. Eu fiz isso porque na minha família aconteceu. Isso vai acontecer comigo porque na minha vida é assim. Aconteceu com meu avô, com meu pai, com meu tio. Não. Tu encontrou Jesus? Em você quebra. Em você quebra. Em você quebra. Se entregou a Cristo? Em você quebra. Em você quebra. Em você quebra. Nós precisamos entender que a cruz nos deu uma nova linhagem. Você toma posse? Você toma posse da nova linhagem da cruz? Eu quero que você guarde isso no seu coração. A cruz te deu uma nova linhagem. Oh, glória. Uma linhagem de recomeço, de perdão, de reconstrução, de novidade de vida e de perdão. E nós precisamos entender que para tudo isso o Cordeiro foi suficiente. Não precisa do Cordeiro e do sal grosso. Não precisa do Cordeiro e subir as escadas de joelho. Não precisa do Cordeiro e um trabalho para ajudar alguém. Não. O Cordeiro foi suficiente.
O sangue de Cristo foi suficiente. O sacrifício de Cristo foi suficiente para mudar caráter, para mudar vidas e para mudar histórias. E aí, irmãos, a gente precisa entender, já estou encerrando, que esse sacrifício de Cristo, ele não foi de uma hora para outra. Não foi um plano B. O versículo 20 vai nos falar isso. Não foi um plano B, não foi porque o negócio deu certo, missionária, deu errado, missionária Rose. E aí Deus falou, vixe, corre aqui, deixa eu pegar Jesus aqui e mandar morrer lá embaixo para salvar esse povo, que o negócio aqui deu errado. Com Deus não funciona assim não, irmão. A Bíblia vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Tu está entendendo esse negócio? Antes de tu nascer, o Cordeiro já tinha. Antes da humanidade ser formada, o plano já existia. O plano da redenção já existia. O plano do resgate já existia. Já estava no coração de Deus. Já havia sido planejado. Porque Deus não é pego de surpresa. Ele não é pego de surpresa. Então o Cordeiro já estava morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o plano já havia sido preparado para que a minha salvação e para que a sua salvação acontecesse. Vamos nos colocar de pé, irmãos. E hoje nós temos a oportunidade de valorizar esse sacrifício. Por que como igreja de Cristo, irmãos, a gente quer viver uma vida tão distraída? Por que como igreja de Cristo, a gente quer viver uma vida tão regalada? Por que como igreja de Cristo, a gente quer viver uma vida de qualquer maneira, agindo de qualquer maneira, pensando de qualquer maneira, tendo qualquer ação, sendo desgovernado, desregrado, desequilibrado? Por quê, irmãos? Precisamos entender que por nós foi pago um alto preço. E nós precisamos valorizar esse sacrifício de Cristo. E como a gente valoriza esse sacrifício? Caminhando em santidade, se reverenciando a sua grandeza, honrando o seu nome e nos preparando para um dia nos encontrarmos com Ele. Tem muitas pessoas que elas têm dificuldade de aceitar esse sacrifício de Cristo, que, como diz o presbítero Gabriel, é de graça, mas não foi barato. Tem pessoas que têm dificuldade, porque ele quer ter uma participação, ele quer fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Mas nós precisamos entender que a salvação é de graça. A salvação foi uma dádiva do nosso Deus, e hoje esse presente está estendido para a igreja, para aquele que ainda não serve a Cristo, para aquele que ainda não o confessou como único e suficiente Salvador. Nós vamos louvar uma parte de um louvor, e eu gostaria de convidar a igreja a pensar: você está valorizando esse sacrifício que foi feito por você? Você está vivendo de uma forma que você valoriza esse sacrifício? Você está vivendo de uma forma que você honra esse nome? Feche os seus olhos. Missionária, eu não estou muito bem não. Então essa noite é uma noite de você colocar diante do Senhor as suas dificuldades e dizer: Pai, me ajuda. Pai, me ajuda, porque eu quero te servir em espírito e em verdade. Pai, me ajuda, porque eu não quero ser apenas um religioso. Eu quero ser filho. E eu quero ser filho da obediência. Comece a orar nessa noite. Calabassuri, calabaia. Nada pode nos alegrar mais, irmãos. A chave do carro não pode nos alegrar mais que a alegria do sacrifício da cruz. A chave da casa não pode nos alegrar mais do que o sacrifício da cruz. O casamento não pode nos alegrar mais do que o sacrifício da cruz.
as glórias, a fama, o dinheiro desse mundo não pode nos alegrar mais do que o sacrifício da cruz. Aleluia. Você é amado, você é amado, você é especial. Declare para o Senhor o seu amor. Declare para o Senhor o seu amor. Agradeça a Ele pelo sacrifício da cruz. Agradeça a Ele pelo sacrifício da cruz. Você que entrou aqui hoje, a sua família não te valoriza. As pessoas que você queria que lhe valorizasse, não lhe valoriza, não reconhece o seu valor. Mas Cristo te amou. Cristo te amou e Cristo te ama. Você é especial. Tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Tem alguém que quer receber esse amor? Oh, glórias! Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer se render a esse amor? Já temos um jovem aqui na frente, reconhecendo o sacrifício da cruz, o sangue derramado pela sua vida tão preciosa. Tem mais alguém? Tem alguém que está afastado do Evangelho, mas hoje você quer retornar aos braços desse Pai, sentir esse amor? Eu convido você à frente, nós vamos orar por você. Tem mais alguém? Não tendo, que o seu Senhor possa te dar uma outra oportunidade. Como é que é seu nome, meu querido?
Paulo, nós vamos estar orando por Paulo, para que o Senhor o receba em seus braços e que Paulo possa sentir esse amor tão grandioso do Pai, esse cuidado tão grandioso do Pai. Senhor, nós te louvamos pela vida de Paulo nessa noite. Nós te glorificamos porque Paulo hoje se rende ao teu amor, se rende, Pai, ao teu perdão. Hoje Paulo valoriza o sacrifício da cruz, o sangue derramado pela vida dele. Paulo entende que ele é precioso, que ele é amado. Por isso eu te peço, fortalece Paulo, Senhor. Firma os passos dele na tua presença. Prepara a mente, prepara o coração. Que Paulo venha ser uma bênção por onde ele passar, e que as tuas mãos poderosas possam sustentar a vida de Paulo na tua presença. Pai, escreve o nome dele no livro da vida, Pai. Meu Deus, para que um dia ele possa se encontrar contigo. Enquanto caminha aqui, caminhar se preparando para esse dia. Em nome de Jesus.